aqui para apresentar as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. É o projeto que a CNBB apresenta para esses 4 próximos anos, a partir deste ano, 2019, até 2023. Certamente todos têm acesso a esse documento que expressa qual é o projeto que a Igreja deseja desenvolver nesse período, desses 4 anos, para que a gente possa realmente cumprir a nossa missão dentro dos desafios próprios da nossa cultura e da nossa sociedade. Então nós vamos, de uma maneira simples, apresentar basicamente o que esse documento nos orienta a viver. Um aspecto fundamental para isso é lembrar que esse documento é conclusão da 57ª Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, que aconteceu de 1º a 10 de maio deste ano em Aparecida. Então, esse é um projeto que expressa a unidade dos bispos, nossos pastores, e através deles a proposta que Deus faz para todos nós vivermos esta nova etapa de vida e de evangelização. A cada 4 anos, a Igreja no Brasil apresenta novas diretrizes, vamos dizer assim, né? É fruto de um longo trabalho de teólogos, pastoralistas, bispos, e procura cada vez mais destacar, à luz do critério que a Igreja, através do Papa Francisco, está nos colocando, a Igreja em saída. Significa a Igreja cada vez mais indo ao encontro do povo, fazendo a sua missão como Jesus que vai no meio do povo procurar salvar as pessoas. Isso também nos leva a um grande desafio que a Igreja percebe para os tempos de hoje. Nós vivemos uma cultura que está cada vez mais urbanizada. Isto é, a população do Brasil está mais concentrada atualmente nas cidades. 70% ou mais da população do Brasil já está nas cidades. E, querendo ou não, isso traz novos desafios pastorais para as paróquias, para as comunidades, para os movimentos, para, enfim, toda a ação pastoral da Igreja, litúrgica, catequética, em todas as suas áreas. E é importante a gente discernir, e os bispos nos convidam a isso, o que fazer diante dessa situação. Portanto, o projeto que a Igreja apresenta para nós é a Igreja como casa. Essa palavra casa, essa expressão casa, muito mais do que residência, um local físico onde a gente vive, trabalha, convive, enfim, realiza nossa convivência social, familiar, é símbolo de comunidade. Ser casa, e a Igreja é sinônimo disso, casa, significa ser família, ser comunidade, ter relações próximas de gente que se conhece, que se ajuda, que partilha das alegrias, dos desafios. E lembrar também, à luz da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que casa é construção de Deus. Quem vai construir essa casa é Deus. Ele está atuando. Quem são os operários que vão realizar essa construção orientada por Deus? Somos nós. Portanto, cada um de nós, segundo sua vocação leiga, sacerdotal, religiosa, consagrados, enfim, todos nós vivendo, cada um em função disso, fazer da Igreja uma casa de comunhão. Essa é a base das diretrizes que a CNBB apresenta nesse documento. Vamos lembrar também uma coisa muito importante. Diretrizes não são regras, normas, obrigações, mas sim orientações e pistas pastorais. A gente tem que entender o significado que elas têm, porque depois nós vamos entender como colocar isso em prática nas diversas circunstâncias. Nós sabemos que cada paróquia, cada diocese,
cada região do Brasil tem suas características próprias e, logicamente, seus desafios próprios. Então, as diretrizes vão dar algumas orientações para que a gente possa chegar a atingir os objetivos traçados, procurando cada vez mais igreja em saída, construir a casa de Deus. Cabe, portanto, a cada igreja local, a cada diocese, adaptar as propostas à sua própria realidade. Nós sabemos que cada região do Brasil tem características específicas e pastoralmente tem suas características e seus desafios também. As prioridades, as iniciativas práticas e as atividades pastorais que vão ser realizadas à luz dessa diretriz é tarefa de cada diocese. E junto, em cada diocese, ver também os desafios, porque nós sabemos que numa mesma diocese existem muitas e muitas características diversificadas. Cidades grandes, pequenas, cidades com muita indústria, outras sem, há mais comércio, ou agronegócios e assim por diante. E tudo isso vai fazendo diferença na maneira de trabalhar pastoralmente. Vamos ver agora a base dessas diretrizes, que é o objetivo geral. Quem tem o documento vai encontrar o objetivo geral também dentro do documento, mas na capa final, onde faz com que a gente visualize qual é o objetivo da igreja a todo instante. Então, objetivo geral da CNBB para esse quadriênio 2019 a 2023. Evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Esta é a base sobre a qual deve desenvolver toda a nossa reflexão e também a nossa ação. Então, o documento depois apresenta isso em alguns capítulos para ajudar a compreender. Lembrando, em tudo isso, as diretrizes aprovadas pela CNBB, pelos bispos do Brasil, convidam as comunidades a vivenciarem a sua missão como escola de santidade. Por que a gente quer fazer isso? Para quê? Para viver a santidade. Entendendo a santidade muito além de privilégios pessoais, carismas pessoais, mas Jesus disse: sede santos como o Pai é santo. A nossa vocação é a santidade, ou seja, viver a palavra de Deus, testemunhá-la, procurando encarnar o amor que Jesus coloca como seu novo mandamento e como a base para toda a vida e a missão da igreja. Então pensemos nisso. Sobre isso é que nós vamos refletir e procurar apresentar agora os diversos capítulos. Vamos lembrar uma coisa que é um detalhe interessante, mas fundamental. As diretrizes são um caminho encontrado para responder os desafios do Brasil. Um país que, segundo o documento diz, na segunda década desse século XXI, experimenta grandes transformações em todos os sentidos. Acho que todos nós, em qualquer ambiente, e é comum a gente ouvir essas expressões, como que o Brasil mudou, como que a sociedade está diferente, como que as coisas parecem assim que perderam um certo sentido, rumo. Então há uma mudança muito grande em questão de valores, de sentido, enfim, a convivência, os relacionamentos com Deus, com a natureza, conosco, entre nós. E isso afeta diretamente a nossa experiência de fé e a nossa missão. Por isso,
as diretrizes querem nos ajudar a ter um rumo no meio de todo esse desafio. Esse documento, ele tem 109, ele é o número 109, tem 93 páginas, divididas em 4 capítulos. Portanto, vamos agora ver brevemente cada um dos capítulos que compõem esse documento, o número 109 da CNBB. Primeiro capítulo, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o título do capítulo. O texto aprofunda os desafios do contexto urbano e o papel das comunidades eclesiais missionárias nesse ambiente. Então, é um ver a realidade. O que nós podemos ver e reconhecer nessa realidade? O assunto é muito amplo, mas vamos lembrar, em síntese, o que ele apresenta. A primeira parte inclui o capítulo 1, cujo título é Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, que busca apontar a direção da Igreja no Brasil para os próximos 4 anos. Busca aprofundar desafios do contexto urbano e o papel das comunidades missionárias. Fundamentalmente, a pergunta é: como que a Igreja no Brasil se coloca agora diante deste novo momento da realidade brasileira? Nessa parte, inspirada no livro do Apocalipse, o texto afirma: Deus mora na cidade. Então, esse é um primeiro ponto. Nós vivemos numa situação, não podemos perder de vista que Deus está presente. Deus mora na cidade. Portanto, esse texto do Apocalipse ilumina e profetiza, inclusive, a nossa busca e a nossa missão. O documento ainda diz: as nossas comunidades eclesiais não podem ser grupos fechados em si mesmos. Não é possível ser igreja se isolando, se refugiando, fazendo uma ilha dentro do sentido da sociedade. É preciso estar dentro, convivendo, se mesclando com a sociedade para ser aí sal e luz. As comunidades eclesiais, nesse sentido, são missionárias e devem ser missionárias, ou seja, comprometidas e felizes de anunciar e testemunhar a alegria do Evangelho aos que estão perto, aos que estão longe, principalmente os que por alguma razão ainda não conhecem Jesus Cristo, que perderam o rumo e o sentido da vida, ou estão nas periferias da sociedade, que exclui os pequenos, os pobres, que são os preferidos do Senhor. Essa é a síntese do documento. Portanto, a primeira missão nossa é olhar para esse mundo e não fugir dele. Não ficar lamentando simplesmente, falar: o que nós podemos fazer? É nesse mundo que nós vamos viver. É esse mundo que nós somos chamados a testemunhar a nossa fé. Portanto, a gente, com alegria, testemunhar. Antes de tudo, é importante saber que o nosso modo de viver, de entender, de reagir diante das situações da vida já é um testemunho, já é uma missionariedade. Ou seja, eu estou falando com atitudes, com a vida, não só com palavras. E é bom saber que, apesar de Jesus ser tão citado, falado em tantos ambientes por pessoas de todas as origens e características, ele continua sendo um ilustre desconhecido. Mesmo nós cristãos, temos que aprender a conhecer Jesus cada vez mais e nos encantar com a novidade absoluta que Ele nos traz, a boa nova, o Evangelho, que é Ele próprio, a grande revelação de Deus. Isso deve ser o fundamento da nossa fé. O que nós queremos? Conhecer Jesus e ajudar as pessoas a conhecê-lo. Mas não conhecer de uma maneira abstrata, teórica e até reducionista, mas procurar crescer cada dia no conhecimento de Cristo. E assim cresce também a nossa graça e o anúncio do Evangelho através da nossa vida. Esse primeiro capítulo, portanto, destaca, primeiro, a fidelidade a Jesus Cristo, o missionário do Pai.
Jesus foi enviado pelo Pai. E Ele enviou também a nós, através dos seus primeiros discípulos e os apóstolos, que Ele enviou pelo mundo. Vão, pregue o Evangelho a toda criatura. Pelo mundo todo. Então, o centro, a base, vamos dizer, entre aspas, o conteúdo da nossa fé fundamental é Jesus Cristo. E isso não tem limites, nunca seremos especialistas no assunto. Temos que aprender dia após dia, para não reduzir a nossa fé a meras ideias, ou ideologias, ou tendências, ou até, quem sabe, categorias que fazem empobrecer a expressão do mistério de Deus através de Jesus. Outro ponto importante, o que é a igreja? Nós podemos, dependendo da maneira como a gente entende Jesus, a gente vai entender a igreja. Se eu tenho uma ideia pequena de Jesus, eu vou ter uma ideia também pequena de igreja. A igreja é uma comunidade. Essa palavra comunidade, tão comum entre nós, é também uma descoberta a ser feita. Comunidade, viver na unidade. A diversidade na unidade. Comunidade. Todos nós buscamos viver como irmãos, porque somos filhos do Pai. Em Jesus, aprendemos a descobrir Deus como nosso Pai e a viver entre nós como irmãos. Jesus mostrou isso de tantas maneiras no Evangelho. Não é possível entender igreja sem ser comunidade. Uma coisa é estar juntos, outra coisa é conviver. Nós podemos, às vezes, até dentro de casa, a gente está junto, mora na mesma casa, mas não sabe conviver, se relacionar. E, claro, isso vai afetar a nossa maneira de sentir, inclusive, a beleza da vida e da fé. Então, um dos primeiros passos é a gente ir reformulando as nossas relações comunitárias, em todos os níveis, seja em casa, na paróquia, numa diocese, numa comunidade e assim por diante. Outro aspecto fundamental desse primeiro capítulo é missão. O que é missão? É traduzir aquilo que nós cremos em atitudes e em palavras. Missão significa anúncio. Eu vou anunciar, eu vou falar, eu vou revelar isso. Antes de tudo, como testemunhas. É importante a gente saber que tudo que nós fazemos, mesmo quando não falamos com palavras, nós estamos transmitindo alguma mensagem. Pelo olhar, pela veste, pelas atitudes, pelas posturas, pelas reações. Enfim, são muitas as maneiras. Então, às vezes você está em algum ambiente, você não está pregando o Evangelho com palavras, mas suas atitudes estão pregando. Está mostrando que você é uma pessoa do bem, respeitosa, que ama o próximo, que sabe compreender, ter paciência. Você está pregando, sendo missionário com atitudes. Mas chega um momento também que é necessário palavras. São necessárias, muitas vezes, pregações claras, sobretudo numa comunidade, para a gente ir descobrindo, aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais a conhecer a palavra que é o próprio Jesus, que nos conduz ao Pai e nos dá o Espírito Santo. Isso é maravilhoso e é um programa para toda a nossa vida. Outro aspecto desse primeiro capítulo, cultura urbana desafiou a missão. Onde que nós vivemos? A maior parte das pessoas vivem na cidade. Vivem, estudam, trabalham, convivem, enfim. É nesse contexto que a igreja hoje está atenta. Não que está descuidando dos outros aspectos, mas esse é um novo perfil da nossa sociedade. Se a gente pegar a nossa sociedade há um século atrás, nós íamos ver menos pessoas
menos pessoas habitando em cidades, mais gente no campo, cidades não tão complexas como hoje. Nós vemos, nesses últimos 10 anos, tem cidades que multiplicaram de 10 mil, estão com 50 mil, 100 mil habitantes. Claro que isso afeta. Uma paróquia que tinha 3 mil habitantes, agora tem 100 mil. Imagine quanto trabalho tem que ser feito para poder manter a nossa missão atualizada. Portanto, cultura urbana. Esse é o objetivo que a CNBB propõe para esse período. A gente prestar mais atenção, que isso é um grande desafio, e nós sabemos que as cidades têm uma complexidade muito grande. Tem ricos, pobres, tem empregados, desempregados, tem pessoas que estão procurando crescer na graça, na fé, tem pessoas que estão cada vez mais se tornando materialistas, se afastando de todos os valores sagrados e assim por diante. E isso é uma realidade que a igreja quer cada vez mais olhar para poder ajudar a responder. Outro aspecto importante, comunidades eclesiais missionárias no contexto urbano. Como ser uma comunidade missionária no contexto urbano? Quando a gente fala comunidade missionária, nós podemos entender de muitos modos. Muitos pensam assim, a missão, quando tem algumas, digamos, atividades especiais, nesse momento a gente está evangelizando. Também isso, mas não só isso. Vamos lembrar que, diante dessa realidade de comunidades missionárias no contexto urbano, nós temos que encontrar muitas vezes novas atitudes que talvez não foram necessárias há tempos atrás. Por exemplo, muitas décadas atrás, o povo vinha muito à igreja. Hoje vem menos. O que nós podemos fazer? Vamos ficar esperando o povo vir ou nós vamos ao encontro deles? De alguma maneira, podemos encontrar atitudes que nos ajudem a não perder o vínculo com aqueles nossos irmãos, mesmo que tenham se afastado. Esse é um ponto muito importante. Aliás, esse tema é bastante desafiador. E é preciso que a gente olhe com muito amor, com muito carinho. Porque todos nós somos irmãos e devemos querer bem uns aos outros. Agora vamos para o segundo capítulo. Esse segundo capítulo tem como tema o olhar dos discípulos missionários. O texto desse segundo capítulo reflete os desafios presentes na sociedade. Então, o que nós encontramos na sociedade urbana hoje? Esse segundo capítulo fala do olhar dos missionários sobre os desafios na cidade, destacando quais os pontos determinantes na vida urbana que tende a ser marcada pela lógica do consumo. Então, uma das características, parece que as pessoas vivem para consumir, para comprar, para gastar. E parece que não, isso leva muitas pessoas, não só à insatisfação, mas também ao vazio da vida. Outro aspecto que está marcando muito a vida urbana é o individualismo. As pessoas estão juntas, mas cada uma por si. Quantas pessoas às vezes moram no mesmo prédio, são vizinhos de apartamento e nem se conhecem? Mesmo em outras situações, no trabalho, na convivência, no trânsito, parece que somos isolados. Isso também traz consequências tanto para a vida pessoal, familiar, como para a própria vida na fé. Outro aspecto da sociedade urbana hoje é o imediatismo, a pressa, a rapidez. Tudo tem que ser rápido, na hora, do jeito que quer. A pessoa vai criando uma tensão cada vez maior, que vai levando muitas vezes ao desgaste emocional. Isso vai se refletir também, inclusive, até na celebração da fé. Eu vou à missa, não vejo a hora de acabar, porque tem isso, tem aquilo, a pessoa não se concentra mais, parece que não tem mais
tempo, tudo muito imediato, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Não tem tempo para parar, para pensar, para conviver, tudo muito rápido, às pressas. Às vezes isso vira até um hábito e as pessoas nem percebem que já ficaram viciadas nesse modo de viver assim imediatista. Outra questão é a fragmentação. O que é fragmentação? A gente vai quebrando, eu já não vejo a realidade como um todo. A família, por exemplo, fragmentada. Parece que pai, mãe, filhos estão juntos, mas assim, não tem vida comum. Isso também numa paróquia, numa comunidade, pode acontecer. Fragmentação significa que eu vou quebrando. Que nem eu pego um prato, quebra. Depois que ele quebrou, não é mais um prato, ele não tem a mesma utilidade. Ficam fragmentos do prato. Eu tenho que reconstruir para poder servir. Assim também a sociedade de hoje fragmenta muito também o olhar sobre as coisas. E isso talvez seja o mais difícil. Ao invés de olhar, por exemplo, um olhar só pragmático. Ah, isso é útil, isso eu gosto, isso me atrai. Então, isso eu não gosto, isso mexe comigo, eu não estou entendendo, eu rejeito. Essa cultura do achismo, a gente julga as coisas, se são verdadeiras ou falsas, não pela realidade, mas pelos sentimentos da gente. Ah, eu não gostei de tal coisa, mesmo que seja verdade, eu não aceito. Tomar muito cuidado, porque esse é um dos maiores desafios que afeta toda a vida da igreja, nas sociedades urbanas, mas também em todas as culturas e também em todos os povos. Um outro ponto que diz o documento: diante de toda essa realidade, sempre é possível encontrar um espaço para a vivência do Evangelho. Por incrível que pareça, a gente fala, meu Deus, mas nesse mundo como que eu vou evangelizar? Vejamos Jesus. Ele estava num mundo que não conhecia o verdadeiro e único Deus. Ele foi falando com pessoas de todas as culturas, judeus, pagãos, próximos, distantes, aqueles que acreditavam, aqueles que não. E para todos ele trouxe uma luz, uma sabedoria. E claro que cada um teve que dar a sua resposta, mas ele revelou-se. Portanto, essas realidades exigem que a ação evangelizadora seja pensada levando em conta a complexidade. Não dá para pensar mais uma atividade eclesial sem considerar esses desafios. Isso, claro, exige de nós, sobretudo dos sacerdotes, dos bispos, dos leigos, que se envolvem nas ações pastorais, a enfrentar esse desafio. Sabe? É nesse mundo que nós temos que evangelizar, com esses desafios. Como às vezes dentro de casa, você tem aqueles filhos, aquele esposo, aquela esposa, com as qualidades e dificuldades que cada um tem, é com eles que eu vou aprender a conviver. E encontrar a melhor maneira de manter entre nós a unidade do amor. Essas realidades exigem, portanto, considerar que a ação evangelizadora hoje tem uma complexidade maior. Uma das formas de enfrentar os desafios urbanos é a conversão pastoral. Uma expressão muito importante, conversão pastoral. Nós também temos que descobrir uma maneira diferente e nova de fazer pastoral. Não podemos ficar a vida inteira repetindo sempre o mesmo método, a mesma linguagem. Não que aquilo que nós falamos não seja verdadeiro, mas hoje nós temos que aprender uma nova linguagem para poder nos aproximar dessa realidade. Se algum século atrás, digamos, algumas décadas atrás, o povo era mais religioso, tinha mais assim expressões religiosas, mais respeito inclusive pelo sagrado, hoje a gente vê que não é assim. Então, diante desses desafios, a igreja propõe
criar novas comunidades pequenas, onde não fica aquela multidão que nem se conhece. Não que isso também não seja necessário, mas formar pequenas comunidades que entendam bem qual que é a nossa missão, qual que é o sentido de a gente estar juntos. Então, pequenas comunidades, a gente vê em tudo. Você vai, por exemplo, num ambiente onde tem milhões de pessoas, você não consegue conviver com todo mundo, conhecer todo mundo. Numa comunidade menor, você tem uma relação muito mais pessoal, interpessoal, tem uma capacidade de conhecer melhor e revelar melhor e construir melhor as relações entre as pessoas. Por isso, hoje não dá para pensar na cidade simplesmente aquela multidão. Acho que cada local pode ser construir uma pequena comunidade, onde existe um projeto de vida, onde as pessoas vão procurando não se isolar como comunidade, que não é possível ser comunidade isolada, mas essa pequena comunidade ser uma célula da grande comunidade, que é a igreja, da qual todos fazemos parte. Diante disso, os desafios. Contemplar para sair em missão em um mundo que se transforma. Acho que a primeira atitude diante disso é a gente saber olhar a sociedade como está hoje. Contemplar isso. Olhar quantas belezas, quantas possibilidades e também quantos desafios. A gente não pode assim, ter um olhar negativista. E nem também um olhar otimista, mas um olhar realista. A gente olhar luzes e sombras. Ver as coisas belas, as qualidades, mas também as dificuldades e os desafios. Esse é um ponto fundamental para a gente construir comunidade. Outro ponto, uma cidade onde Deus habita. Nunca perder de vista que Deus está no meio de nós. Nós não vivemos assim, isolados. Deus não está distante de nós, assistindo de longe a nossa vida. Ele está convivendo conosco. Jesus no Evangelho mostrou muito como a presença dele permanece no meio de nós de tantos modos. O que você fizer aos outros, é a mim que você faz. Eu tive fome, tive sede, estava nu, era peregrino, era enfermo. Você me acolheu, me assistiu, me ajudou. Tudo que você fez para os outros foi para mim. Portanto, a presença de Deus se manifesta de uma maneira presente, atuante, também através de nós, que agimos segundo a sua vontade, seguindo a sua palavra. Outro ponto importante, a vida na grande cidade mundial. Acho que todo mundo nota que hoje há uma inter-relação. Se décadas atrás, por exemplo, acontecia um fato numa cidade, ficava praticamente lá ou na região. Hoje não acontece, o mundo inteiro está sabendo. As coisas se repercutem e afetam também. Está acontecendo uma crise num país, acontece alguma coisa numa cidade, isso traz repercussões no mundo todo. Então nós também temos que olhar isso, que aquilo que eu estou fazendo de bom nessa cidade, de algum modo está repercutindo no mundo. Aquilo que acontece no mundo todo é fruto daquilo que acontece nas cidades. Isso é importante a gente saber qualificar e, ao mesmo tempo, distinguir aquilo que faz parte da nossa vida, sabendo que tudo que a gente faz sempre está contribuindo de maneira positiva ou negativa para a nossa vida e a vida do mundo. Nada fica neutro. Tudo. Você está no silêncio do seu quarto rezando, você está trazendo luz, graça, salvação para o mundo, mesmo que os outros não saibam. Alguém está cometendo algum crime, mesmo que ninguém, entre aspas, veja, ele está injetando veneno, escuridão, maldade no mundo.
Portanto, isso também nos dá alegria, falar, puxa, aquilo que eu estou fazendo aqui na minha comunidade, aquele trabalho, parece que não tem nada, é uma gota d'água no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria um pouquinho menor. O Senhor está no meio de nós. Outra expressão belíssima. Jesus, no Evangelho de São Mateus, nos diz claro, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Essa é uma das expressões da presença contínua de Jesus entre nós. A nossa relação de unidade. Isso deveria ser para nós o marco e a característica da nossa fé. O mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, diz Jesus. Portanto, a gente criar essa cultura da unidade, onde nós vamos aprendendo a reconhecer Jesus, a criar condições para Ele estar no meio de nós. E isso é o maior testemunho que nós podemos dar. Essa é a maior missão que nós podemos. Porque muitos, como a gente vê nos Atos dos Apóstolos, vão ser tocados por isso. Quantos se converteram olhando para a comunidade cristã e diziam, vejam como eles se amam. E o amor atraía, fazia as pessoas mudarem a mentalidade, o comportamento, e depois faziam novas experiências de vida que não sabiam antes de conhecer essa convivência que Jesus garante quando estamos unidos à sua presença entre nós. O terceiro capítulo agora nos fala de uma relação nova, a igreja nas casas. Esse terceiro capítulo apresenta a ideia de casa entendida como lar para os seus habitantes e acentua as perspectivas pessoal, comunitária, social da evangelização, inserindo no espírito da encíclica Laudato Si, Louvado Seja, que foi a primeira encíclica do Papa Francisco, onde ele fala da realidade da criação do mundo, de todo o ambiente, e nessa perspectiva mostrar que a casa é comunidade eclesial comunitária e é sustentada por 4 pilares: a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. Então, depois de toda a análise dessa sociedade urbana desafiadora, onde nós vamos buscar alimento, sustento, força para poder evangelizar, ser missionários, continuar a missão que Jesus confiou à igreja, que cada época apresenta novas possibilidades e novos desafios. Então, é importante lembrar que comunidade, ela envolve pessoas, relacionamento entre as pessoas. Isso significa que não é possível só estar juntos, é preciso viver unidos. Essa unidade inclui a relação comigo, com o próximo, com o ambiente, a natureza e com Deus. Uma coisa se relaciona com a outra. É importante saber que não dá para divorciar uma coisa da outra. Amar a Deus e desprezar a natureza, amar a Deus e desprezar o próximo não combina, não dá certo, não é coerente. Então nós temos que aprender a entender a relação que existe entre todas essas dimensões de relacionamento, de convivência, de comunicação. Mas nós temos aí 4 pilares, como diz o documento, 4 bases para isso, que são a palavra, o pão, a Eucaristia, a convivência e a partilha, os compromissos. O terceiro capítulo, portanto, apresenta a comunidade eclesial chamada a ser escola de santidade. Qual é o meu interesse, entre aspas, de ser igreja?
Se eu venho aqui só para buscar ajuda, ou só para resolver meus problemas, ou transferir minhas preocupações, encontrar apoio e tal, eu ainda não atingi a essência da minha vida em Cristo e na sua missão. Eu estou aqui para aprender como me converter, como me tornar santo, como recuperar em mim a imagem e semelhança de Deus segundo a qual eu fui criado, mas que pelo pecado nós perdemos. E as consequências estão aí. Todo bem vem da unidade. Todo mal vem da divisão. Portanto, Deus criou tudo unido, um paraíso. E nós dividimos. E isso se tornou para nós um grande sofrimento, cujo preço nós estamos pagando. Jesus vem mostrar como consertar isso, como salvar a vida apesar de tudo isso. Para isso, então, esse documento apresenta a casa da comunidade. Lembrando, mais uma vez, nunca é demais insistir que a igreja é comunidade, é família, é feita de pessoas, não de coisas. As coisas vêm apenas como apoio, como símbolo ou até como necessidades, mas para a convivência das pessoas. Porém, o essencial é lembrar isso. Outro aspecto importante: a igreja é comunidade de comunidades. Vamos comparar com uma família. Às vezes um filho sai para estudar, outro se casa, mora em outro lugar, e assim vai. Cada um está no seu contexto, mas são todos da mesma família. Nós devemos lembrar que carismas diferentes, pastorais, serviços, tudo são expressões da mesma família e devem conduzir a mesma família. Comunidade de comunidades. Numa paróquia, por exemplo, tem lá a paróquia, a igreja matriz, a sede da paróquia. Mas ao redor dela tem uma comunidade, outra comunidade. Nenhuma delas existe para si próprias, mas é lá nelas que nós estamos expressando a vida da única comunidade, que é a igreja. E isso deve levar para todos nós uma certeza: não perder a unidade, para não perder a nossa identidade. Então, esse terceiro capítulo do documento 109 da CNBB apresenta, assim, digamos, propostas bem concretas. Como ser comunidade? E como ser uma comunidade nesse meio urbano com seus desafios? Como que nós vamos buscar força para isso, nos alimentar, nos sustentar, para poder viver como comunidade e viver a nossa missão? A primeira condição, a primeira base, o primeiro pilar é a palavra. A gente aprender a conhecer a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus é Deus. Deus se revela através da sua palavra. O que Ele diz revela quem Ele é. Portanto, vem em destaque a importância da iniciação cristã, a animação bíblica e pastoral. Então, sobretudo, o desafio da educação para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, que pais, catequistas e mais toda a comunidade deve assumir e testemunhar, centrada na palavra de Deus. É impossível pensar uma comunidade, igreja, sem a palavra de Deus. Ela perde a sua identidade, a sua sustentação. Isso é fundamental. Nós somos o povo da palavra e devemos conhecê-la sempre mais, para poder vivê-la, testemunhá-la através da nossa pastoral, da nossa missão. Esse é um ponto fundamental. Então, todos os que de modo especial são chamados a prestar ministérios, serviços na igreja, devem ser também profundos conhecedores da palavra, meditando, vivendo para testemunhar. Outro pilar fundamental, o pilar do pão.
ou seja, a liturgia e a espiritualidade. Importante perceber, esse é um outro pilar, outro sustentáculo da nossa fé. O pão é símbolo da Eucaristia. Irmãos e irmãs, a gente nem tem noção da grandeza, da beleza desse mistério da Eucaristia, que temos a alegria de poder participar todos os dias. A Eucaristia é a fonte e o ápice da nossa vida cristã. A gente precisaria descobrir cada vez mais a beleza disso. Portanto, entender a liturgia é muito mais do que um simples rito, um ritual que muitas vezes pode ficar até monótono. Uma coisa assim que a gente vai perdendo o seu sentido. Lá está o grande mistério, porque é o próprio Deus que está lá, vivo, atuando no meio da comunidade, para ensinar e testemunhar como ser verdadeiros filhos do Pai, discípulos de Jesus, templos do Espírito Santo. E fazer da nossa fé uma experiência que vai nos dando um novo olhar sobre a vida e sobre o mundo. A espiritualidade é isso. Viver de uma maneira clara, profunda e ao mesmo tempo simples no dia a dia, tudo aquilo que nós professamos na fé. A liturgia, portanto, sobretudo na missa, não é aquele momento, aquele horário só. Aquilo é a celebração, mas antes tem toda a minha vida que eu vou levar para a liturgia. E ao sair de lá, eu tenho uma missão para cumprir, viver aquilo que eu celebrei. Pensemos nisso com muito carinho, sabendo que aí está um outro pilar da nossa fé. Um terceiro pilar é o pilar da caridade. O que nos identifica? São Paulo deixa bem claro na primeira carta aos Coríntios, né? Mesmo que eu tenha todos os dons desse mundo, se eu não tiver amor, isso não serve para nada. E mostra que o amor é tudo. No final de tudo, o que vai sobrar? O que vai restar? Ele diz, hoje nós temos a fé, a esperança e a caridade, mas a maior de todas é a caridade. A fé verdadeira deve conduzir à caridade. A esperança autêntica nos faz viver a caridade. A caridade é amor. Deus é amor. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos resgatados por Cristo, nós devemos viver o amor. O que Jesus veio fazer no mundo? Nos ensinar a amar. Amar a Deus, amar o próximo. Nisso está toda a sua missão. Nisso está a missão de toda a igreja, minha, sua e de todos os que pelo batismo assumimos a fé. Portanto, viver a caridade, aprender o que é caridade, que vai muito além de simplesmente ajudar um necessitado, dar uma esmola. Isso também pode ser caridade, mas ela tem infinitas possibilidades, características que poderão fazer uma grande diferença e fazer o mundo nos impressionar cada vez mais com a novidade do Evangelho. O Papa Francisco tem insistido muito sobre isso. E muita gente talvez possa até se assustar pelo modo como ele vai nos convocando a mergulhar na essência do Evangelho para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. E o quarto pilar é a ação missionária. A gente não é cristão para ficar guardando dentro de nós como um tesouro escondido. Não, nós temos que revelar esse tesouro. Daí que vem o pilar da ação missionária. A ação missionária é um estado permanente da igreja. Não é algum momento só falar, bom, essa semana nós vamos fazer uma semana missionária. Isso também destaca o aspecto missionário. Mas tudo que a igreja faz é missão. Ela prega, ela celebra, ela destaca tantas obras educacionais, sociais, caritativas, tudo isso é missão. Tudo que a igreja faz tem um objetivo: amar a Deus, fazendo a vontade dele, amando o próximo. É isso que é a essência da missão. Portanto, aqui estão os 4 pilares. Assim como uma cadeira tem 4 pernas, uma mesa tem 4 pernas, se a gente corta uma perna ou 2, ela não fica mais em pé, não se sustenta.
nós temos esses 4 pilares, repetindo para que isso seja luz e força na nossa vida. O pilar da palavra de Deus, o pilar do pão, da liturgia, da espiritualidade, o pilar da caridade e o pilar da missão. Nisso nós podemos dizer, nós realizamos nossa missão. Vivendo esses 4 pilares, percebendo a relação que existe entre eles. A palavra não me leva só a contemplar a palavra, aplaudir ou até entender simplesmente, mas me leva o quê? A celebrar, me leva a viver, me leva a anunciar. Então, esses 4 pilares estão interrelacionados. Cada um expressa no outro. Qual que é o objetivo disso tudo? Nunca perder de vista que a nossa vida é passageira. Todo o tempo passa. Nós estamos em viagem, rumo aonde? Ao paraíso. O que é o paraíso? Não é um lugar. É o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos construindo aqui na Terra uma comunhão entre nós e com Deus que um dia vai ser plena, perfeita, definitiva. Lembrando que tudo que nós fazemos no tempo poderá se prolongar definitivamente na eternidade. É esse o desejo da igreja. Que todos se salvem, que todos possam um dia viver a plenitude, a igreja permanente e definitiva na eternidade. Ser a comunidade, assim como Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas e um só Deus. E nós e todos os povos, raças, culturas, nações, de todas as categorias, sermos um com Deus. Esse é o nosso objetivo, a nossa missão. E finalmente, nós chegamos ao 4º capítulo. Esse 4º capítulo apresenta encaminhamentos práticos de ação para cada um dos pilares. Então, o último capítulo vai pegar esses 4 pilares que acabamos de falar e vai mostrar atitudes, dar sugestões, orientações práticas. Acho que quem pegar o documento vai encontrar muitas sugestões importantes. Lembrando, por exemplo, que a palavra de Deus na liturgia, nos sacramentos, na vida cristã, na animação bíblica, é fundamental. Não podemos hoje pensar numa catequese, numa vida cristã, sem vivência da palavra de Deus. Não estamos aqui simplesmente criando regras, nós estamos voltando às origens e às fontes da nossa própria fé, da nossa missão. Conhecer a palavra de Deus, isso não só é um direito, mas uma necessidade para cada um de nós, para viver verdadeiramente a igreja. Nós somos povo da palavra. Sobretudo, saber ouvir a palavra de Deus na liturgia, quando o próprio Deus fala através de nós. Nós lemos a sua palavra, proclamamos a sua palavra, mas quem está falando é Ele. Se a gente souber acolher isso vai trazer luz, sabedoria, graça, para a gente entender o que Deus está me falando, o que nós vamos viver para fazer a vontade dEle e assim construir o seu reino. No pilar da missionariedade de anunciar o Evangelho, sem a qual a igreja não existe. Não é possível pensar uma igreja acomodada, parada, fechada. É preciso lembrar, nós temos que estar em saída, com uma certa criatividade. Quanta coisa a gente pode descobrir, nossa! Olhar para lá e falar, nossa, olha aí a possibilidade de a gente fazer isso, fazer aquilo, uma atividade, uma ação, enfim, que vai fazendo com que a igreja não esteja parada, mas esteja sempre trabalhando em vista da missão. Aí o Espírito Santo nos conduz de uma maneira tão extraordinária que, se a gente souber ouvir, nós vamos descobrir tantos recursos e meios para isso. Outro aspecto importante: a caridade, o serviço à vida plena, desde a concepção até a morte natural, passando pelas realidades humanas que a muitas pessoas são negadas.
serviço à vida plena. Uma das características da nossa cultura contemporânea em todos os ambientes, a perda do sentido da vida, o desrespeito à própria vida. Nós, seres humanos, somos vistos muitas vezes por nós mesmos como se fosse um objeto de consumo. Isso leva tantas pessoas à depressão, ao suicídio, às dependências de todos os tipos, não só químicas, a fuga ao individualismo, a solidão. Isso é fundamental que a gente tenha consciência que é necessário cada vez mais a gente resgatar, ajudar a descobrir e a respeitar a vida humana, o seu sentido. A vida não é sua, não é minha, é um dom que Deus fez. Eu sou o responsável de desenvolver esse projeto que Deus fez me criando você. E a partir daí, eu dar a minha contribuição para a missão. Pensemos nisso. Respeitar a vida desde o momento que ela foi concebida. Não existe poder nesse mundo, decreto nenhum, seja político, social, cultural e até religioso, que possa desvalorizar a vida, mesmo com decretos. A vida é vida e um dia todos nós vamos reconhecer isso na plenitude da vida em Deus. Portanto, lutar em favor da vida. Desde o momento que foi concebido um ser humano, é uma expressão do amor de Deus. Ajudar, respeitar, fazer que essa vida se desenvolva e respeite até o final, quando chegar o seu momento de maneira natural. Nunca a gente preparar o fim da vida por qualquer interesse que seja, nem sentimental, nem financeiro, nem político, seja o que for. Pensar sempre que a vida é um mistério, é um dom, e nós devemos amá-la, respeitá-la. E finalmente o pão, que se refere à vivência da liturgia da Eucaristia, sem as quais não existe a igreja. Uma das características fundamentais da igreja é essa. É impensável uma igreja verdadeira como Jesus sem a Eucaristia, sem a fração do pão. Que cada um de nós descubra como entender melhor, como viver melhor, como participar melhor da Eucaristia. Procurando recuperar valores, descobrir o sentido, perceber o sentido sagrado da celebração, que não é meramente um rito, mas é um mistério que está sendo celebrado. Isso mereceria de todos nós uma conversão permanente de toda a comunidade celebrante, daquele que preside e daqueles que compartilham com a sua presença, sua oração, sua participação. Se nós vivermos esses 4 pilares, nós vamos ver rejuvenescer a igreja, um esplendor, uma surpresa que o mundo vai ter de pensar que conhece a igreja e ainda não conhece. E nós mesmos falamos, puxa, a igreja é muito mais do que aquilo que eu pensava. Não é meramente uma estrutura com regras e normas, é uma experiência de fé, de conversão, de santidade. Para isso, os meios para atingir essa santidade, viver nessa comunidade, realizar essa missão, estão aí à nossa disposição. A palavra, o pão, a Eucaristia, a caridade e o serviço ao próximo. Pensemos nisso e com isso vamos viver a plenitude da nossa vida. Lembrando também que a casa é um espaço de encontro. Quando a gente vai, por exemplo, a uma festa, a gente vai lá procurar conviver com as pessoas, matar as saudades, expressar o carinho, partilhar as experiências de vida. Assim deve ser também a comunidade. Por isso que o Papa Francisco insiste, o documento faz referência à casa como um lugar de ternura. É inconcebível uma família onde se odeiam, se dividem, se desprezam, se desconhecem, enfim.
Nós precisamos superar isso com um amor verdadeiro. E isso é possível se nós vivemos a palavra de Deus e nos nutrimos verdadeiramente da Eucaristia. Isso nos leva a viver um amor sincero. Outro aspecto importante, lembrar que a casa, a comunidade é lugar de famílias. O papel da família é fundamental. A sociedade tem como base a família. Perder o sentido da família faz desmoronar tudo. E a igreja, ela tem essa missão também, resgatar, salvar a família, para que seja dela o núcleo fundamental para toda a sua missão. E sobre isso, quanta coisa nós podemos fazer. Outro aspecto importante, a igreja é uma casa, um lugar de portas sempre abertas. Isso também é um desafio. Não só porta no sentido físico. A gente sabe aquela casa, a igreja física, templo, é a casa onde eu posso encontrar meu Deus sempre à minha espera. Mas também encontrar a igreja como comunidade. Todos nós estarmos sempre disponíveis, dispostos a acolher. Se uma pessoa está necessitada, se uma pessoa morreu, se uma pessoa está enferma, sempre nós estamos disponíveis de algum modo para poder acolher, para dedicar, para atender às suas necessidades, dentro das possibilidades, sobretudo de um amor sincero. Também, os pilares da comunidade, o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade, lembrar que isso não pode ser algo secundário. Pilar significa base, assim como uma casa, um prédio tem sua estrutura. Se o telhado existe, a parede existe, porque debaixo, no solo, tem a base, a estrutura fundamental que sustenta. O telhado não pararia se não tivesse uma base que sustentasse. Portanto, para a gente ter uma comunidade que seja realmente comunidade, nós temos que viver sustentados sobre esses 4 pilares. Eu penso que o documento pode ser resumido nisso. A gente descobrir e viver os 4 pilares, nós vamos ver como, diante dos desafios da sociedade urbana de hoje, nós podemos encontrar respostas, soluções para viver a nossa missão. Assim, portanto, o documento 109, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023, proclamado pela CNBB, ele reduz toda a nossa missão, ou melhor dizendo, ele sintetiza a nossa missão a viver os 4 pilares, para que a gente possa, num mundo tão urbanizado, encontrar luzes no meio de tantas sombras. Vou repetir mais uma vez aqui algo muito importante que também está na conclusão do documento. O documento diz assim: essas diretrizes foram elaboradas para ajudar a Igreja no Brasil a responder os desafios evangelizadores cada vez mais urbano. E depois diz: os pilares palavra, pão, caridade e ação missionária correspondem à natureza da própria Igreja, que busca em seu tesouro coisas novas e velhas. Portanto, não se trata de inventar um programa novo. Isso que é bonito a gente ver. Não é que a igreja está inventando algo novo. Não, ela está voltando às origens e vê como é atual a proposta da igreja. Aquilo que serviu para outros séculos continua servindo e servirá para sempre, se a gente estiver enraizado nesses pilares. E termina dizendo uma coisa muito bela, que deve ser também estímulo para todos nós. Sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Conceição Aparecida, a Igreja se coloca confiante na esperança de que as diretrizes cumpram a função para a qual foram elaboradas e sirvam como instrumento para manifestar a alegria do Evangelho a todos os corações
especialmente os sofridos e desesperançados. Peçamos então a Deus essa graça e façamos a nossa parte, unidos uns aos outros, procurando conhecer e viver a palavra, transbordando isso na caridade, nos nutrindo da Eucaristia com todo o seu mistério. A fonte e o ápice da nossa vida, nós seremos verdadeiramente missionários, discípulos de Cristo. O mundo saberá reconhecer que aqui existe uma revelada e atual presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, pela intercessão de Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, proclamada no Concílio Vaticano II, para que cada um de nós possamos ver nela nossa mãe, nossa mestra, nossa educadora, o modelo da própria Igreja.